Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Aqui no programa Palavra Ética, nós entrevistamos pessoas que de fato têm uma palavra ética, respaldada por um compromisso na sociedade, contribuindo na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária. Hoje nós temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar Neila Batista. Neila Batista é assistente social, formada na PUC Minas e que tem uma longa história de dedicação à assistência social. Neila Batista, minha grande amiga, bem-vinda. Muito obrigada, Gilvander, obrigada à TV Comunitária por essa oportunidade. Sinta-se em casa, viu? Mas estou Pode sentir-se bem à vontade. Obrigada. Neila, aqui no programa Palavra Ética, sempre a gente começa assim, apresentando a pessoa, né? Porque, conta para nós um pouquinho da sua história, né? Os percursos, as influências que você recebeu, alguma das belezas, das muitas que você já aprendeu pela vida afora, por que você optou por estudar assistência social, serviço social? Então, eu nasci no interior, aqui pertinho, eu sou de Morro do Pilar. E sou filha de agricultores e no final da década de 60, meus pais decidiram vir para Belo Horizonte. Veio meu pai primeiro, depois eu vim e minha mãe com meus irmãos... Você chegou aqui pequenininha? Cheguei aqui com 7 anos, então eu já sou mais belo-horizontina do que morrense. Mas enfim, e quando nós chegamos aqui, a gente foi morar no Pindorama, que é um bairro de periferia, já na divisa de Belo Horizonte com Contagem. E, efetivamente, esse bairro não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha acesso a nenhum tipo de serviço, periferia mesmo. Eu lembro que o pessoal brincava na escola com a gente, chamava a gente de pé vermelho, porque o bairro não tinha calçamento nenhum, uma terra muito vermelha, e a gente chegava na escola com sapato de fato coberto de poeira vermelha, né? E lá nessa comunidade, no trabalho ali da igreja, a gente começou a perceber que se a gente se juntasse, era possível... Igreja Católica, sim, Igreja Católica. A gente começou a perceber, porque foi uma das coisas que a gente foi construir. Nesse bairro só tinha, na época, uma grande, bonita construção que existe lá até hoje, e é uma escola, mas antigamente era um seminário dos irmãos de Nossa Senhora, os fráteres, né? Sim. E eles é que davam algum tipo de apoio à comunidade, no aspecto da saúde, de atendimento minimamente de lazer, de assistência social. Então, nós começamos a nos envolver ali na comunidade, crescendo ali junto com a comunidade, fomos para a construção da paróquia nossa lá, São Miguel Arcanjo, e nesse movimento a gente vai começando a perceber que a gente estava muito excluído, né? Não, evidentemente, na época a gente não tinha esse tipo de entendimento, mas o sentimento de que nos faltava, a gente tinha muito forte, né? O transporte era péssimo, água encanada não existia, ou a gente buscava numa nascente, ou a gente tirava em cisternas que tinham 30, 40 metros, e tudo na mão, né? Porque também o custo da energia era muito alto para pessoas pobres. Então, a gente foi crescendo ali nessa comunidade, lidando com essas dificuldades, se juntando para resolver essas questões. Eu estudei numa escola que a gente andava a pé por cerca de 1h30 Você estudou da minha escola casa. Pública? Escola pública. Municipal ou estadual? Estadual. Porque não tinha vaga na escola mais próxima lá. Então, durante uns 2 anos... Eu perdi qual a distância da escola? Eu andava 1h30 por dia para ir e 1h30 para voltar da escola. Na capital de Minas Gerais? Na década de 70 era isso que a gente enfrentava lá, né? Então, essas coisas todas eu tenho uma absoluta convicção. Foram me formando, né? E me fazendo ter convicções na vida. E uma das coisas que eu me dispus muito cedo é ter esse envolvimento, esse pensamento de ação mais coletiva. E aí eu não tive muita dúvida, na medida que eu fui estudando, né, eu fui percebendo, quando chegou ali no 2º grau, que eu queria fazer um curso nessa área, em que de alguma forma o meu trabalho pudesse ajudar pessoas. Era esse o entendimento. Você sentiu esse apelo e acabou abraçando o serviço social. Me tornei assistente social no final de 85. E muito influenciado exatamente por essa experiência de vida toda lá no bairro Pindorama. E após ser graduada em serviço social, continuou trabalhando? Continuei, trabalhei, tive uma experiência bem positiva, trabalhei durante 5 anos numa organização não governamental que trabalhava com crianças e adolescentes na periferia aqui de Belo Horizonte.
e no Vale do Jequitinhonha. Foi uma experiência extremamente positiva na minha vida. Eu viajei muito, conheci muitas famílias de agricultores, povos que lutavam com muita garra para dar uma condição de vida boa aos filhos, e tive a oportunidade, através dessa organização, de também ajudar muito a pensar ações coletivas, né, na área da educação, na área da garantia de direitos da criança e do adolescente. Depois disso, trabalhando ainda nessa organização, eu comecei um processo... Qual organização? Era o Fundo Cristão para Crianças. Fundo Cristão para Crianças. Eu estava ainda no fundo quando a gente já tinha uma militância no movimento sindical, tinha iniciado ali também uma militância no movimento sindical. Eu fui sindicalista ligada ao Senalba, é um sindicato que existe até hoje, que trabalha exatamente com os profissionais que trabalham nessa área da assistência social, da recreação, né? Todo o Sistema S, todos os trabalhadores do Sistema S, por exemplo, a base do sindicato é o Senalba. E logo depois também é a militância partidária, né? Eu percebi que as decisões que melhoravam ou pioravam a vida das pessoas, elas tinham muito que ver com as decisões políticas. Então eu fiz uma escolha. Você acabou entrando no Partido dos Trabalhadores? Aí me filiei, já tenho 28 anos de Partido dos Trabalhadores. E foi um processo de formação, né? Evidentemente que a história partidária é uma história muito conhecida das pessoas já mais velhas, né, no Brasil, que viveram essa experiência, mas eu fui me formando também ali com essa militância partidária. Terminado, quando eu estava ainda nessa organização, Patrus fez aquela belíssima campanha aqui em Belo Horizonte e nós ficamos na felicidade de eleger o nosso primeiro prefeito. E eu tive a alegria também de ter, foi em 93. 93, a primeira vez que o Patrus foi eleito prefeito de Belo Horizonte. E aí eu tive a honra, a alegria, e para mim, assim, é quase que uma universidade, a experiência de ter sido gestora pública. Foi um desafio imenso. Eu vinha de uma experiência de ter trabalhado na FEBEM por um período muito curto, quando a FEBEM fez um trabalho mais voltado para as comunidades pobres, lá nas comunidades mesmo. O meu trabalho com carteira assinada foi na FEBEM, foi na época que eu estava fazendo o curso de Serviço Social. E você foi convidado para ajudar o Patrus a administrar Belo Horizonte. Aí foi assim, uma escola de vida. Realmente era um desafio. Que área sobrou para você? Então, eu fui secretária regional, né? O cargo hoje, na época eu chamava administradora regional, mas eu fui secretária regional da região que eu resido até hoje, que é a Regional Noroeste. Que hoje Belo Horizonte são 9 regionais, né? Isso. E eu fui da Regional Noroeste. É a segunda maior regional em termos geográficos e de população, né? Tamanho, hoje deve ter já uma população para além do tamanho de Montes Claros. Você foi administradora da regional durante os 4 anos? Toda a gestão do prefeito Patrus. E lá a gente teve a oportunidade de fazer acontecer as políticas que a gente tem muito orgulho de ter implementado aqui em Belo Horizonte, né? O orçamento participativo, um processo de inverter a aplicação dos recursos públicos, né? Eu conheço bairros lá que, assim, as pessoas, nem na época seca, conseguiam acessar direito a sua casa porque a rua era absolutamente em pé. Por exemplo, o bairro Jardim Alvorada. É um bairro que hoje ele é completamente urbanizado e grande parte dessas obras foram conquistas que a população fez nas reuniões de orçamento participativo. Naquela época, você lembra vivamente? Com muita uma força, efervescência de participação popular? Um desejo. Nós fazíamos plenárias nas sub-regiões dentro da regional que reuniam 500, 600 pessoas, né? Fazíamos visitas nas comunidades, reuniões que tinham uma participação. Qual a fatia do orçamento que era dedicada ao orçamento participativo? Olha, não chegava a 3% do orçamento naquela época, e acho que hoje ainda não chega a isso, né? Mas foi feita uma revolução em Belo Horizonte. O processo do orçamento participativo mudou completamente a cara da periferia de Belo Horizonte. Eu não tenho a menor dúvida disso. As pessoas se lembram, eu me encontro com muitos moradores, continuam morando na mesma região, e as pessoas continuam lembrando, inclusive, com muita alegria, com muita vivacidade daquele momento que a gente viveu junto, né? Porque era um aprendizado também para nós que estávamos pela primeira vez administrando a cidade. Muitos de nós não tinham nenhuma formação na área da gestão pública. No entanto, eu tenho a alegria de dizer, a gente era um grupo muito coeso. Patrus nos coordenava e a gente tinha uma ação muito conjunta de governo.
não existia muito as disputas que a gente assiste normalmente nos governos, né? Um secretário querendo aparecer mais do que o outro, dizer que outro. A gente tinha uma solidariedade interna do governo que era uma coisa sensacional. Foi uma experiência. Foi o êxito dessa administração que te levou para a Câmara dos Vereadores? Pois é, então, terminado o mandato do prefeito Patrus, terminado o mandato Patrus, eu voltei para a minha área profissional, fui trabalhar no Taquaril, no projeto Providência, com o padre Mário, um padre que eu admiro, tenho um carinho muito grande por ele, é um trabalho sensacional, o trabalho do projeto Providência. 3 mil crianças e adolescentes atendidos. Na área de formação profissional, educação, formação humana mesmo, é um trabalho maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ajudar na formação dos monitores lá algumas vezes. O Padre Mário faz um trabalho grandioso aqui em Belo Horizonte. Então eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, e aí depois fui para trabalhar com o Rogério Correia, que hoje é deputado, na Câmara. Ele na época era vereador, me convidou para a assessoria dele. Fiquei lá 2 anos. O prefeito Célio de Castro, reeleito em 2000, me convidou para ajudá-lo na implantação. Foi a época que nós começamos a ter essa explosão do problema de violência, especialmente o crescimento do problema da violência nas escolas. Então o prefeito Célio de Castro me convidou, ele queria um pouco ver como é que a prefeitura entrava nesse debate, que ação que ela podia fazer. Então ele teve a ideia de constituir um conselho, que nós chamamos na época de Conselho Municipal de Defesa Social. Então eu fui convidada para começar esse processo e estar lá. Esse conselho está atuando atualmente, continua? Atualmente me parece que ele não está tão ativo assim. Ele funcionou bem de 2000 até 2008, ele funcionou bem fortemente, até porque nesse período, então, 2000 eu saí candidata a vereadora e me elegi, né? Fiquei na Câmara de 2001 a 2008, foram 2 mandatos de vereador. E nesse período eu era representante da Câmara nesse conselho, como era também no Conselho de Segurança Alimentar. E aí, em 2009, para finalizar as andanças que a gente fez aí na vida, o Patrus me convida para trabalhar com ele novamente, lá no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ajudá-lo lá na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Patrus, todos sabem, foi quem retomou o processo do restaurante popular aqui, que tinha sido construído, mas funcionou muito pouco tempo, mas que, na verdade, constituiu aqui uma política pública de segurança alimentar que não tinha com o método, com a forma que foi trabalhado em Belo Horizonte. Foi uma experiência sensacional. A professora Maria Regina Nabuco, de saudosa memória, querida companheira de gestão na época, era responsável pela Secretaria de Abastecimento. E aqui, com essa belíssima experiência na área da segurança alimentar, o Patrus foi para Brasília, assumiu o desafio que o presidente Lula colocou para ele, e aí em 2009 me convidou para esse desafio lá, a gente ajudar no processo lá em Brasília, e eu fiquei lá até fevereiro desse ano. Aí voltei para a terra, porque deu muita agora saudade, estou aqui de novo em Belo Horizonte. Ô Neila, muita história, quanta coisa você já fez de bom, né? E já aprendeu muita coisa, né? A primeira intenção de convidar você aqui era para você partilhar conosco, socializar com o povo que nos honra com a atenção aqui pela TV comunitária. Você fala um pouco do direito humano à alimentação adequada, à segurança alimentar, né? Mas é impossível tocar nesses assuntos sem perguntar para você fazer um pouco a avaliação, hoje voltando para Belo Horizonte, sobre a atuação da administração pública, né? Na prefeitura, na Câmara, né? Mas o nosso tempo no primeiro bloco está terminando e nós vamos a um pequeno intervalo, depois vamos dar continuidade a essa prosa aqui. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Neila Batista, que é assistente social formada pela PUC e já com uma larga experiência de dedicação no campo da assistência social e da administração pública. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e
que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Neila Batista, que é assistente social, formada pela PUC Minas e com uma larga história de dedicação na assistência social e à administração pública. Neila, no final do primeiro bloco, aqui no Palavra Ética, eu falava da necessidade de você agora, depois de se dedicar tanto à assistência social e especificamente a ajudar a administrar Belo Horizonte, você teve uma passagem ajudando no Ministério do Desenvolvimento Social ao lado do Patrus Ananias, e agora volta para Belo Horizonte. Então eu queria te perguntar algumas coisinhas. Você foi candidata ao terceiro mandato na Câmara e perdeu, não foi? Foi. Por quê? Hoje, atualmente, eu sou a primeira suplente vereador. Você perdeu porque você não jogou no time da maioria? Como é que você... Gilvander, do ponto de vista da política, a gente tem que assumir que você perde pelos seus erros. Mas, particularmente, a eleição de 2008, nós perdemos porque nós tivemos a coragem de nos contrapor a uma proposta que o PT levou a cabo, que foi de fazer uma coligação aqui em Belo Horizonte, que incluía o PSDB, e nós decididamente assumimos que nós não entraríamos nessa. Então, nós nos posicionamos firmemente contrários a isso, por uma questão de coerência partidária, da nossa história partidária. Nós achamos que era um equívoco do PT. Eu acho que hoje um pouco a história, a vida está mostrando que nós estávamos corretos, né, nesse entendimento. E eu acho que nesse sentido alguns companheiros entenderam que pessoas que tinham esse tipo de comportamento, de atitude, deveriam desocupar o espaço. Então, acho que também houve, vamos dizer assim, uma ajudinha, né, interna, né, o fogo amigo chamado, para que a gente estivesse fora, exatamente porque a gente tem um nível de autonomia muito forte, exatamente por conta da nossa formação, do nosso entendimento, do nosso posicionamento diante da vida, e não seria diferente também diante da nossa militância partidária. Você já começou a ensaiar, mas a segunda perguntinha é com 2 mandatos, 8 anos de experiência sendo vereadora de Belo Horizonte, por um partido, no caso o PT, que na sua época era mais arrojado do que hoje, né? Como é que e hoje a gente, dos 41 vereadores que temos hoje na Câmara dos Vereadores, a gente vê reclamações de muitos, né? Como é que você acha que um vereador hoje deveria cumprir realmente a sua função de legislar e fiscalizar o executivo? Ou, em outras palavras, como ser um bom vereador ou vereadora para dignificar a cidade? Então, eu tenho clareza de que um mandato parlamentar, ele não existe para interesse pessoal. Você não está ali para resolver a sua vida, você está ali em nome de um projeto político, né? Quando eu me dispus, coloquei meu nome à disposição do PT para a candidatura, era em torno de um projeto, de uma proposta, de um programa para a cidade que a gente se colocou à disposição. De uma forma de trabalho que o PT fez, do qual eu participei na gestão do Patrus, que o doutor Célio seguiu, né, é que a gente entendia que deveríamos seguir adiante. Então, eu acho que para ser um vereador capaz de representar bem, né, a sua cidade, você tem que estar sempre com clareza de que você está ali não para cuidar dos seus interesses ou de interesses espúrios, mas de interesses de fato da maioria. Também acontece lobbies e grandes lobbies, né? Claro, pensar no interesse público efetivamente, né, que é tão falado, decantado, mas o que significa o interesse público?
é aquilo que pode atingir sempre a maioria das pessoas. E se puder ser aquela parcela da população mais sem voz, sem espaço, sem garantia de acesso a direitos, melhor ainda, porque essa é a construção que a gente deve fazer. Claro, participar de um parlamento significa uma necessidade de você dialogar, de você estabelecer acordos, né? Agora, acordos você faz. O que você não pode vender são seus princípios, são crenças que você tenha, né? E a consciência e o projeto para o qual você está desenvolvendo um trabalho. Esse tipo de coisa é difícil de fazer, né? As pessoas se encantam muito facilmente com a efemeridade de um relativo poder que um vereador tem, como qualquer outro cargo eletivo ou do executivo, né? E às vezes perdem a noção, perdem a capacidade autocrítica, né, de verificar se aquilo que está fazendo de fato está servindo ao interesse público. Então é preciso ter muita clareza disso, ter muita certeza de que você é um instrumento para melhorar, contribuir com os demais cidadãos e não o contrário. Neila, nos anos 2009, 2010, você teve a alegria e a responsabilidade de ajudar o Patrus Ananias lá no Ministério do Desenvolvimento Social, né? Muita gente diz que, assim, comparando o governo Lula com o FHC, não tem nem comparação, por exemplo, na área social, com a política social expressiva, né? Mas tem gente também que diz que, olha, o Bolsa Família acomoda o povo, né? O Bolsa Família desmobiliza os movimentos populares. Qual a análise que você faz? Primeiro, o que de fato o Ministério do Desenvolvimento Social está conseguindo fazer e qual os avanços e os limites que você percebe na política social do governo federal? Giovana, eu me formei já tem quase 30 anos. Quando eu fiz serviço social, a perspectiva do serviço social não é exatamente essa que nós assistimos hoje. Hoje o serviço social trabalha com a lógica de construção da garantia de direitos e das políticas públicas. É esse o foco central do serviço social. Na época que eu estudava, nós tínhamos aí uma série de teorias, né, que tentavam organizar e explicar a atuação profissional e tínhamos uma prática que ainda perdura, mas hoje, felizmente, em muito menor escala, de todo mundo que fazia algum tipo de caridade era considerado assistente social. Sim. Inclusive, né, sem nenhum demérito, mas as chamadas, tipo de filantropia, né? As chamadas primeiras damas, todas eram consideradas assistentes sociais. E de assistência social mesmo não tinha absolutamente nada. Porque, veja bem, implica em você pensar que a assistência social é parte de algo que a gente conhece como a seguridade social, né? E nesse sentido, humano. É direito, né? E como direito, não se trata da bondade individual, do desejo individual das pessoas de ofertar, mas da necessidade, da responsabilidade do Estado brasileiro ofertar à população privada da garantia desses direitos, do acesso às políticas públicas, o acesso a elas. E ainda mais hoje que diz o IBGE aí, mais 16 milhões de pessoas na miséria, esse é o grande desafio hoje do Ministério do Desenvolvimento Social, mas é também um desafio da presidenta Dilma. Ela assumiu esse compromisso na campanha de que ao final do mandato dela, ela quer trabalhar com a lógica de que a pobreza extrema do Brasil estará sanada, né? Não quer dizer que não vamos ter mais pobres no país, mas não nesse nível de pobreza em que a pessoa está num patamar subhumano, né? É isso que é o desejo, o compromisso da presidenta. E nesse sentido, claro, tem críticas, algumas com um nível de profundidade, de comprometimento com a política pública, e outras muito disfarçadamente, porque não suportam que a riqueza desse país seja redistribuída entre quem mais precisa dela, entre o conjunto da população. A grande crítica que sofre o Bolsa Família tem muito que ver com esse processo de que tem setores na nossa sociedade que não suportam a ideia de que nós vamos ter um país com mais
igualdade, em que nós estaremos todos mais ou menos no mesmo patamar, que não teremos um conjunto de pessoas, cidadãos e cidadãs brasileiras de segunda classe, submetidos a interesses, por exemplo, de trabalhar por um salário absolutamente aviltante, de ser explorado na carga horária de trabalho, né? Isso é que os maiores críticos da Bolsa Família fazem, né? Claro, o melhor sistema de distribuição de renda, não sei, esse foi o nosso modelo, é o que nós fizemos, o que efetivamente melhorou a vida de muita gente. Podemos avançar? Podemos. Por exemplo, eu faço uma ligação muito forte disso com a questão da reforma agrária. Eu acho que, juntamente com o programa Bolsa Família, por exemplo, era preciso, e isso, sinceramente, eu penso, é uma crítica que a gente tem ao governo do presidente Lula e que certamente a presidenta Dilma vai ter dificuldades, nós sabemos que... Você reconhece que deixou a desejar? Deixou, não só nessa área, nós temos ainda muita coisa por construir nesse país, não está tudo resolvido não, né? Muito antes, pelo contrário, temos grandes desafios ainda. Mas na área da reforma agrária, eu acho que a gente precisaria também colocar um nível maior de investimento para que a gente pudesse efetivamente garantir, né, não só o acesso à terra, mas as condições para que essa terra seja trabalhada pela família dos pequenos agricultores, né? Lá em Brasília, quando estive lá na Secretaria Nacional, um dos programas de maior sucesso da área de segurança alimentar e da agricultura é o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Feito pela Conab? A Conab participa, é parceira, mas o próprio Ministério do Desenvolvimento Social também executa o programa diretamente com prefeituras e com governos estaduais. Basicamente o seguinte, é comprar por um preço justo a produção do pequeno produtor, seja de forma cooperada, que é na modalidade que a Conab atua. E aí vende ou repassa? Vende, não, ele... normalmente ele compra e doa isso para quem precisa. Então, é um programa que ele tem uma amarração perfeita. O que ele faz? De um lado, ele compra de quem produz por um preço justo da produção e, de outro lado, ele entrega para quem tem a necessidade da alimentação. São as entidades socioassistenciais que recebem, né? Então, asilos, creches e tal. A rede pública de ensino recebeu muito. Agora, como a legislação da alimentação escolar garantiu que 30% dos recursos no Brasil inteiro da alimentação escolar tem que ser comprado da agriar, então parte desses recursos que o Programa de Aquisição de Alimentos do MDS compra já vão ter uma outra destinação. Por exemplo, nós estamos pensando fortemente, quando eu saí de lá, essa era a centralidade da preocupação, grande parte desses produtos devem vir para os restaurantes populares. Por quê? Porque hoje ainda é um preço bom, Belo Horizonte, inclusive, já aumentou o preço aqui. Em Belo Horizonte já são... Porque é subsidiado, é 2,50. São seis restaurantes populares. E no Brasil você tem o número, não? Ainda estamos longe de ter um número adequado. Eu não me lembro exatamente, mas estamos chegando em 100 restaurantes populares. Porque só em capitais acima de 100 mil habitantes que nós temos restaurantes populares. Exatamente porque o custo de manutenção é alto. O subsídio que a prefeitura tem que colocar no restaurante para ofertar uma alimentação de qualidade a preço baixo é muito alto, né? Então, uma das coisas que nós estamos trabalhando é a junção dessas políticas, quer dizer, esse produto que o governo compra da agricultura familiar, ele ser levado para os restaurantes populares para você abaixar um pouco mais ainda os recursos que a prefeitura tem que colocar, né? Então, são essas as políticas que eu acho que a gente avançou, temos que avançar muito, até porque agora a alimentação é um direito humano na nossa Constituição, uma das grandes conquistas que eu tive orgulho de estar participando desse processo, junto com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Votou, né, o ano passado, em outubro, o presidente Lula sancionou a alteração na Constituição, em que passa a compor o artigo 6º lá como direito humano, garantia. Né? Neila, nós vamos ter que convidar você aqui mais algumas vezes para continuar essa prosa boa, quente, caliente, informativa, mas nosso tempo se esgotou. Neila Batista, assistente social, brigadão de coração por essa entrevista aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos de coração a telespectadora que nos honrou com sua atenção. Nossos agradecimentos a toda a direção e aos funcionários aqui da TV Comunitária. Fiquem com a graça de Deus e até o próximo programa.